E olá pessoal, que bom estar de volta novamente com vocês aqui nesse mês de fevereiro, onde nós celebramos o mês do amor, né? Para estar compartilhando com vocês algumas verdades que é importante para nossas vidas como casal, como família. E eu tenho certeza que ajudará muito cada vez mais nós crescermos na presença do Senhor. Yes! E nós decidimos compartilhar com vocês uma das ministrações que temos levado aos estados e ao Brasil também, quando estivemos lá, né? Ministrando para casais, que é a Minha Casa, Meu Jardim. Nós demos a introdução, se você perdeu o primeiro episódio, corra lá e assista. Nós estamos falando da importância de entender que o nosso lar, a nossa casa é o nosso jardim e é a nossa responsabilidade trabalhar e arrancar dele as ervas daninhas, né, meu amor? Sim. Sim. É verdade, nós temos visto na semana passada a primeira erva daninha que nós temos que combater no nosso jardim. São as más influências, né? E a forma da gente combater as más influências, logicamente, é escolhendo boas influências. Ou seja, quem é que a gente escuta, né? Com quem que a gente conversa, com quem que a gente fala. Para você que está entrando só nesse segundo episódio, nós lemos Gênesis 3 semana passada. Que menciona que fala sobre a queda do homem, né? Onde entrou o pecado no mundo. Eu tenho certeza que foi aí que tudo começou. E nós podemos aprender tantas coisas nesse capítulo onde Deus nos deixou ali para nos ensinar, nos alertar em diversas áreas da nossa vida. Se nós prestarmos atenção com tudo aquilo que aconteceu ali, sem dúvida nós vamos evitar tantas coisas que o inimigo tenta lançar contra a nossa casa hoje também. Falando, né, você estava falando aí sobre como é importante a gente ler a Bíblia, porque em toda a Bíblia a gente aprende princípios, né, verdades que ajuda a gente a manter a família de pé, né? Sim. E aí eu lembrei daquele exemplo que a gente conta sobre aquele enquete que fizeram em uma rede social, lembra? Que era sobre uma pessoa que tinha comprado uma mesa e ela montou a mesa sem ler o manual, né? E no final, como é que era a história? Faltou parafuso? Sobrou parafuso. Sobrou parafuso, né? É interessante porque aqui, né, aí no Brasil também, quando nós compramos um móvel, seja qual for, uma mesa, uma cadeira, né, quando vem na caixa, vem... Eu acho que aqui nos Estados Unidos muito mais, né? Muito mais, eu creio, Vem todo desmontado, né? É uma mesa desse tamanho e chega a caixa. Tem uma loja aqui que é muito famosa nisso, então, tem várias, né? Mas o interessante é que dentro dessa caixa, ela vem com algo, né, que às vezes não dão muito valor para esse objeto, vamos dizer assim, que é chamado manual. Pessoalmente, eu já passei por experiências assim, já comprando algumas coisas aqui em casa. Ele não quer ler o manual, ele quer olhar a foto. Eu já quero olhar a foto. Eu olho a foto assim, já dá para levar, vamos lá. E assim, quando começam a montar tudo aquilo, aí quando chega no final, sobra um monte de peça. E parafusinhos, e foi engraçado, porque eu vivendo isso, 27 anos de casados, né? Desde que a gente casou aqui, né? Já vivemos aqui Gente, há 32 anos, nós dois. Eu vim de Minas com a minha mãe, ele veio do Amazonas. Do Amazonas, gente. Foi estudar no Havaí um ano, veio para New Jersey e se apaixonou comigo a entrar dentro de uma igreja. Essa é a versão minha. Amém? Nós vamos ficar com ela, você não vai falar a sua hoje. Na próxima vez eu conto a minha versão. Mas nesses 27 anos de casados, né? Eu vi essa cena várias vezes, né? O Hilton ali sofrendo, parafusando as mesmas coisas. E sobra aquele tanto de parafuso. E um dia eu me deparei com uma enquete social que eu achei muito interessante. Uma pessoa perguntou: para que esses parafusos extras se a minha mesa foi montada? Se o meu móvel foi montado? E a resposta foi muito interessante, porque ela dizia que por eles não ter lido o manual, né, e seguido as regras, eles tinham afetado a durabilidade da mesa. Olha que coisa tremenda. E não é assim também no casamento? Sem dúvida. A mesma coisa, às vezes nós não damos valor ao nosso manual que Deus nos deu. Nós, como família, também nós temos um manual.
né? Não é interessante isso? Nós temos um manual que às vezes não damos muito valor para ele. Mas quando nós voltamos todo o nosso ser para ele, quando nós prestamos atenção nas dicas, nos ensinamentos, nos princípios, né, que está nele, e nós obedecemos todos eles, sem dúvida o nosso relacionamento conjugal vai ser diferente. A durabilidade vai ser muito maior, independente dos ventos, independente dos ataques, independente das situações que nós vamos enfrentar. É interessante que nesse enquete que nós vimos aí, que era uma mesa, era tipo um púlpitozinho, né, montado, e estava montado, mas só tinha sobrado parafuso. Só que... aparentemente estava tudo bem. Tudo bem, estava tudo normal, ali estava tudo em pé. Mas só que, como a minha esposa falou, quando nós não seguimos o manual, nós estamos indo contra os princípios, no caso aí, daquela fábrica que montou aquela peça. E sem dúvida a durabilidade não vai ser a mesma. A gente pode até usar por um bom tempo. Mas só que se aquele púlpito ali, se aquela peça foi programada para durar 10 anos e não foi colocado todos os elementos que era para ser colocado naquela peça, sem dúvida não vai durar os 10 anos. E aí foi muito interessante a demonstração que ela deu, né? Porque era um púlpito mesmo para estar palestrando, e ela falava assim, olha, eu estou escorando, eu coloco o meu iPad, eu coloco o meu computador, tá tudo bem, 1 ano, 2 anos, e ali Deus começou a ministrar no nosso coração quando a gente escutou esse exemplo, porque a vida é assim, né? A 2, né? A gente monta a casinha, os sonhos, o matrimônio, o casamento, só que, né, passa por uma luta financeira, é algo pesado que você coloca em cima, passa por uma enfermidade, é alguém encostando, como ela se encostava, né, naquele púlpito, né, e se nós não tivermos todas as peças que dizem que aquilo duraria 20 anos, 30 anos, nós estamos comprometendo a durabilidade. Assim é com o casamento. Deus disse que seria até que a morte o separe. Mas quantas vezes os ventos da vida, né, Rio? As finanças, as angústias, problemas com filhos, emocionais, estragam a durabilidade. Então é importante. Sem dúvida, nunca deixe de ler o seu manual. Nunca fique distante desse manual, porque é esse manual que vai nos dar a luz, que vai nos dar a capacidade, que nos vai dar a graça, que nos vai dar a força, nos momentos que nós mais não vamos precisar nessa caminhada. E eu tenho certeza que aquele que projetou esse projeto tão lindo que é a família, ele colocou tudo que nós precisamos nesse manual. Então só resta a mim e a você, a cada dia estarmos mais atentos, apegados a esse manual, porque aí nós vamos estar bem, e nós vamos durar até que a morte vai nos separar do nosso cônjuge. Amém, pessoal. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o terceiro ponto, ok? Outra erva daninha que vem de perto perturbar a nossa família, a nossa casa, que é o nosso jardim, e que precisa ser combatida. E essa terceira erva daninha, ela é o encobrir de pecados, é o não aceitar a responsabilidade pelos erros para que haja um conserto. E qual é a forma da gente combater isso, amor? Nós temos que assumir o pecado. Nós temos que assumir os nossos pecados. Não devemos fazer que nem Adão fez com Eva, né? Quando Deus veio ao jardim, né? E eles se esconderam, porque nós temos, como seres humanos, nós temos a tendência muito grande a fazer isso. Sim, é verdade. Sim, porque pecar é errar o alvo, né, pessoal? Pecar ali era onde você tinha que acertar, né? E você acerta lá. Foi um erro, né? Mas já negar o pecado, né? E não querer assumir o pecado, né? Isso daí já é uma coisa que tem que ser trabalhada no casal, porque vai destruir a integridade do matrimônio, né? Porque isso já quer dizer da nossa atitude diante dos nossos erros. Sem dúvida. Às vezes tem situações nas nossas vidas, tem tipo de pecados na nossa vida que não é tanto o pecado em si. Sem dúvida, não estamos concordando com o pecado, não. Mas às vezes no sentido de a pessoa não assumir aquilo que ele fez. Tem pessoas, por exemplo, tem exemplo de pessoas, se você pergunta para uma pessoa que infelizmente está passando por um vício, qualquer que seja. Se você pergunta para ele, se você fala para ele que é aquilo que ele está fazendo, que está causando até
está afetando o aspecto físico dele, na área física dele, ele nega que aquilo não é o que está contribuindo para isso. Não é interessante isso? É interessante. Eles falam, não é não, mas é o seu vício que está acabando com esse órgão, ou está causando isso em você. Não é isso não, eu estou bem, né? Eu estou bem. Então, como você diz, o pecado, sim, ele tem que ser tratado, mas a primeira coisa para um pecado ser tratado, a pessoa tem que aceitar e assumir o erro que ela teve, não é? Sem dúvida. O casal ali, quando Deus confronta eles, no caso, né, e pergunta, vai ao encontro deles, eles se esconderam. Eles tentaram ocultar algo que eles fizeram e não assumiram. Eu creio que se eles tivessem tomado uma atitude diferente, eu creio que a história poderia ser diferente também, sem dúvida, né? Yes. Não, com certeza ia ser diferente. Sim, porque a Bíblia fala que o que encobre, né? Os seus pecados. Provérbios 28 fala disso, né? Provérbios 28, capítulo 13, diz que o que encobre seus pecados não prosperará, mas o que confessa alcança misericórdia. Misericórdia, imagina isso, né? Que coisa interessante. Se eles tivessem concordado ali em, olha, nós erramos, vamos acertar isso diante de Deus. Mas não é isso que acontece com o casal? Não é isso que acontece com o casal? O primeiro ponto, né? Olha, eu creio que se Adão tivesse tomado uma postura diferente, aqui ou Eva mesmo, né? Porque foi Eva quem, né? A serpente chegou com Eva e deu fruto para Adão, mas um dos dois, mas vamos dizer que fosse Adão, se Adão tivesse tomado uma postura diferente, mesmo que ele tivesse comido do fruto como ele comeu, ele poderia ter dito assim, não, Eva, nós fizemos, ele está errado. Está errado o que nós fizemos. Não, nós vamos ter que... Não, nós vamos sentar com Deus. Ou seja, assumir que nós fizemos, né? Eu creio que mudaria totalmente a história. Né? Se Adão tivesse assumido, não, nós erramos, não adianta, nós erramos. E Deus está vindo aí na viração do dia, quando Ele nos chamar, quando Ele vier ao nosso encontro, nós vamos dizer, da forma que nós estamos, nós vamos dizer para Ele, estamos aqui. O que passou com vocês? Deus, nós erramos, não sei o que aconteceu. Nós fomos desobedientes aos teus princípios. Só que isso daí, a gente vê na vida do casal, né, que eles nunca assumem, né, o seu pecado, né, eles causam uma separação terrível, porque que por não assumir os pecados, eles ali começaram até mesmo a culpar um ao outro. Mas isso não é uma atitude meio infantil, meio de criança, né, esse negócio de falar, eu não tenho esse problema, todo mundo vê, a vizinha já falava que você tinha, a professora da primeira série, todo mundo do seu ciclo sabe que você tem esse problema, mas você fala assim, eu não tenho esse problema, eu não. Faz lembrar o nosso menino, né? O Matthew, lembra? Nós temos três filhos. Né? Nós temos, o mais velho chama Timothy, o do meio que chama Matthew e a menorzinha que chama Timothy. Menorzinha de 17 anos. Né? Já estão todos crescidos, graças a Deus. Mas no meio ele teve ele é mais pra frente, assim, ele era mais agitado. Puxou o pai, gente. Puxou o pai. Tinha uma situação que acontecia na nossa casa aqui, que uma vez alguém quebrou algo. Toda vez que ele quebrava, né? Na verdade, toda vez que ele quebrava, mas essa situação que quebraram, acho que foi um vaso, um copo, uma coisa assim, e nós vimos que foi ele. Mas nós fomos confrontá-lo, né? Só que ele ficava nervoso, né? Aí nós fomos confrontar ele e perguntamos quem fez aquilo. Quem fez isso, Matthew? Quem fez isso? Matthew, quem fez isso? Quem quebrou isso, filho? Quem que quebrou isso? E ele ficava meio sem jeito, assim. A gente já sabia que não era o jeito normal dele, que estava fazendo aquilo. Ele estava nervoso. Que tem alguma coisa errada. Ele sempre acusava o irmão dele mais velho. É o Tite. Só que ele não abria nem a boca, né? Ele ficava tão nervoso. Falava, quem é que fez? Ele falava, Tite. Quem? Tite quebrou. Assim, às vezes, é a gente. A gente acusa o outro, né? Mas assim, a gente sabe como, né? A gente deu o exemplo dele, ele sabia tanto que ele falava até com os dentes assim, às vezes a gente erra e no momento que Deus está querendo tratar algo no casamento, a gente quer culpar o outro, né? Isso daí não é certo. Não é certo, porque, em primeiro lugar, nós temos que entender algo, que o nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E tolos somos nós, né? Não é verdade? Somos nós tolos de querer ocultar algo daquele que sabe de todas as coisas.
Né? Isso não é interessante? Ao invés de a gente assumir logo e dizer assim, cara, eu sei que ele sabe que eu fiz isso, eu não tenho como esconder dele. Eu tenho que isso apenas assumir. E sabe o que? Muitas das vezes é o que Deus espera de mim e de você. Que apenas assumimos aquilo que nós fazemos que é errado. E eu tenho certeza que Ele é um Deus de misericórdia. Né? A palavra dele diz, aquele que confessa os seus pecados, ele vai achar graça diante de Deus, vai achar misericórdia diante de Deus. É tudo que nós precisamos. Porque nós não somos perfeitos, né, pessoal? Sabe disso. Né? A gente começa a brincar, né? Porque o casal, quando eles têm desavença, né? Não, é sua culpa. Não, é minha culpa. Aí tem que parar e falar assim, ok, então beleza, vai ser a minha culpa. Que dia que vai ser a sua culpa, né? Ou que dia que vai ser a minha culpa? Mas a questão aqui é a seguinte, nós temos fraquezas em nossas vidas. Todos nós, né? Todos nós. E nós precisamos dessa humildade de saber, por exemplo, tem pessoas que são mais grosseiras com a palavra, tem gente que é mais grosseiro com a indiferença. E quando esses assuntos forem tratados, né, e vamos dizer no casamento, falar assim, não, mas o meu problema com você são suas palavras. Não, eu não tenho problema com palavras, ou o problema com você é a sua indiferença. Não, eu não tenho esse problema, né? A gente começa a dizer que não tem essas questões, esses problemas, e isso se torna difícil para o casamento avançar, porque o alvo aqui é a pessoa que te ama, a pessoa que caminha com você, te apontar, como a gente falou no ponto anterior, né? Te levantar desses buracos no qual nós estamos caídos. Às vezes é um buraco da insegurança, às vezes é um buraco do orgulho, da avareza, do vício, e nós temos que aprender a aceitar, não é verdade? As pessoas que nos amam, apontar pra gente esses pecados e a gente assumir, correto? Sem dúvida. E nós temos que entender algo, que quando um membro da família erra, o certo é ele assumir o seu erro. Por quê? Porque senão a consequência não vai vir sobre a vida somente dele, ou seja, né, seja do marido, da esposa ou de um dos filhos, não, vai vir sobre toda a sua casa. Isso que é o pior da situação. Então, eu creio que é aí onde nós devemos ter um entendimento muito maior de que devemos assumir como nunca os nossos erros para evitar as consequências piores que podem vir sobre a nossa casa. É verdade. Amém. Então, amém. esse terceiro ponto que nós vimos aqui, abordamos com você, assuma o seu pecado. Errou, gente, assuma. Ei, ninguém vai crucificar você, aquele que precisa. E não devemos, né? Não é sábio, nem a mulher, nem o marido que estão querendo construir um jardim. Pelo contrário. Ele pode estar atacando, porque senão você vai ser a própria erva daninha do relacionamento. Mas se você está querendo, e o casal está querendo lutar contra essa erva daninha, vamos assumir o pecado, né? Quantas vezes, até mesmo coisas simples do dia a dia do casamento, uma situação, algo que fez errado, e tanto o esposo como a esposa até já sabem daquela situação e te faz uma pergunta e você diz não, né? Como a gente deu o exemplo do filho, né? Não fui eu não, foi o outro, foi o meu amigo, foi fulano, quando o seu cônjuge já sabe que aquela situação foi causada por você. Então, quando formos confrontados nos nossos pecados, vamos assumir para que a gente não deixe essa erva daninha dentro do nosso relacionamento. Amém. Não é verdade? Amém? Amém, pessoal? Nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que Deus vai nos fortalecer cada dia mais para que possamos ser homens e mulheres e filhos, para que possamos assumir os nossos erros também. Amém? E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença muito na sua casa. Amém. Pai, em nome de Jesus, hoje nós viemos colocar os nossos corações diante de Ti. E Deus nos ajude como casal, ó Pai, a assumir os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, entendendo que o Senhor colocou ao nosso lado alguém que nos ama, alguém que nos ajudará a crescer. Amém. Retira dos nossos corações toda a raiz de orgulho, de rejeição, de medo, ó Pai, que nos impede de encarar as áreas que precisam ser tratadas. Deus, nós não queremos, ó Pai, pecados encobertos na nossa aliança, no nosso matrimônio, que seja um matrimônio que venha viver de transparência, que seja um matrimônio que venha ser, ó Pai, algo que venha durar, como nós falamos, até que a morte nos separe. Pai, que nós possamos correr para o manual, onde o Senhor nos ensina a usar
tudo aquilo, todos os instrumentos, todos os materiais que precisamos para que esse casamento e essa família, esse projeto lindo que o Senhor criou, venha durar, ó Pai, todos os anos que o Senhor planejou que durasse. Nós te agradecemos por cada casal, cada casa que está entrando esse vídeo, possa usufruir de anos de bênção em seus matrimônios, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Até semana que vem e um grande beijo. Deus abençoe. Tchau.